Olá, meus amigos, aqui Padre Guilherme, mais uma vez convidando a todos para que possamos refletir sobre o Evangelho do dia desta quarta-feira, dia 4 de novembro. Estamos na 31ª semana do Tempo Comum. O Evangelho que a Igreja vai refletir hoje em todas as missas é tirado do livro de Lucas, capítulo 14, versículos de 25 ao 33. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: Se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, não senta primeiro e calcula os gastos, para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que virem isso começarão a caçoar, dizendo: Este homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda, qual o rei, ao sair para guerrear com outro, não se senta primeiro e examina bem se com 10.000 homens poderá enfrentar o outro que marcha contra ele com 20.000? Se ele vê que não pode, enquanto o outro rei ainda está longe, envia mensageiros para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, o tema da reflexão do Evangelho de hoje é justamente sobre o desapego e também para que nós possamos pensar na nossa vida de fé um pouco mais de seriedade. Nós vemos aqui, logo no início da passagem de hoje, que muitas pessoas iam atrás de Jesus. Muitos iam atraídos pelos milagres, muitos iam atraídos até por curiosidade, sem nem conhecer, sem nem saber o que Jesus estava falando direito. É muito comum nós vermos, às vezes, em encontros, retiros, movimentos bonitos que a igreja faz, a participação de muitas pessoas, mas depois, com o tempo, o número vai diminuindo, As pessoas vão desanimando, vão deixando, não seguem em frente. O que Jesus está convidando aqui é para que nós possamos pensar na nossa fé. É preciso viver o desapego até dos apegos mais nobres que nós temos, dos familiares, dos amigos, das pessoas que nós gostamos. Por quê? Porque no fim da vida, diante de Deus, seremos nós de frente com Deus, Não vamos juntos para a salvação. Nós iremos conviver lá, esperamos isso, Mas caminhar ao encontro de Deus é uma caminhada de cada um. É claro que podemos ajudar uns aos outros, podemos nos ajudar, podemos caminhar em comunhão, podemos caminhar em comunidade, e a nossa igreja vive em comunidade, mas é preciso a gente ter essa consciência. Na nossa vida de fé, o responsável pela minha conversão sou eu. Não adianta eu querer que outras pessoas se convirtam para mim, ou eu querer que as outras pessoas se convirtam. Cada um precisa, assim como fala que alguém vai construir uma torre, alguém que vai para uma batalha, é preciso pensar, é preciso calcular, é preciso ver quais são os nossos limites, até onde vão as nossas forças. Porque muitas pessoas, quando começam uma caminhada de conversão, às vezes tomam decisões assim muito radicais, ou às vezes colocam sobre si mesmos um peso muito difícil de ser carregado, E é isso que muitas vezes faz com que as pessoas desanimem. É preciso que nós possamos ir caminhando, nos aprofundando aos poucos. A nossa conversão precisa ser uma caminhada progressiva, ou seja, vamos fazendo progressos, vamos avançando aos poucos, vamos conhecendo cada vez um pouco mais. De nada adianta fazermos propósitos exagerados, propósitos de oração, de sacrifício, se isso não seguir em frente. É preciso que nós possamos ir caminhando aos poucos. E é isso que Jesus nos convida. Ele convida para que nós possamos ir adentrando. Como a gente vai entrando, às vezes, em algum lugar e vai conhecendo, a gente vai entrando nesse edifício, que é a nossa fé, podemos dizer assim, para que a gente possa ir conhecendo
experimentando e também nos acostumando, né? Tomando gosto pelas coisas de Deus. Que você possa viver a sua caminhada de fé nessa intenção, né? Aos poucos, devagar, com cuidado, né? Sabendo dos seus limites, para que a sua caminhada siga em frente e você não desista e largue a sua fé. Pela intercessão de Nossa Senhora, que desça sobre você e sua família a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E amanhã nos encontramos mais uma vez para conversar sobre a palavra de Deus. Até lá.